dizer para vocês que eu vou tentar falar exatamente a partir desse lugar que, coincidentemente, a gente não conversou, né, que a Ustana me apresentou, porque a gente está muito acostumado a falar de pesquisa, né? A gente fala sobre coisas mais específicas. Então, foi um pouco um desafio para mim. Eu queria partilhar isso com vocês, que eu preparei mais uma conversa a partir desse lugar de alguém que vem pesquisando já há algumas décadas, né, a questão de gênero na escola, no ensino, com alguma experiência de tentar fazer o diálogo disso na formação de professores, tanto no curso de pedagogia como nas licenciaturas. E, basicamente, a pergunta que eu me coloquei para tentar responder com essa vivência foi tentando dialogar com a temática geral do evento de vocês, quer dizer, como é que a sociologia da educação ela pode contribuir para o debate sobre gênero no cotidiano das escolas e, por consequência, na formação de professores, que eu acho que esse é o foco, né, da nossa formação de professores, é entender a educação escolar, né, formá-las para trabalhar nesta instituição. E para pensar algumas perguntas a mais sobre essa pergunta, não diria que são respostas, né, eu precisei partir de uma compreensão melhor de qual que é o contexto da discussão de gênero hoje na área de educação no Brasil. É claro que é a partir da minha visão. E eu acho que eu destacaria duas características dessa discussão de como a questão de gênero vem sendo incorporada na área de educação, para a partir daí pensar as contribuições da sociologia. A primeira característica desse contexto, para mim, que é relevante, é uma quase identificação dos estudos de gênero com os estudos de sexualidades. Quase sempre, quando a gente fala sobre gênero, a imagem e o tema principal que vem em qualquer plateia, em qualquer debate, as perguntas que surgem são sobre educação sexual, são sobre sexualidade, são sobre homofobia. Um exemplo, só para a gente pisar num chão mais firme, a presença marcante nos cursos GDE, os cursos de Gênero e Diversidade, né, na escola, promovidos a partir de convênio do MEC com diversas universidades pelo Brasil afora. O gênero está presente, mas ele, em geral, esses currículos, o currículo desse curso ele tem uma diversidade de acordo com a universidade que está levando à frente, né, mas a gente nota uma predominância muito grande, quando se fala de gênero, na verdade, das temáticas sobre sexualidades, né? Mesma coisa no GT de Gênero da ANPED, né, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, a predominância absoluta dos trabalhos que são apresentados no GT de Gênero é de trabalhos sobre sexualidades e, na verdade, sobre homossexualidade masculina, na sua grande maioria. Então, a gente vê uma superposição dessas temáticas. E eu não quero aqui, de maneira nenhuma, dizer que essa discussão não seja importante, não é isso. O que me preocupa é a identificação destes dois temas como se fosse uma coisa só. Eu acho que a temática das sexualidades ela abrange muito mais do que só a discussão de gênero, embora ela tenha, a meu ver, que ter um pé importante nas relações de gênero para não cair numa discussão só de corpo, de saúde, né, o nosso enfoque sociológico é exatamente tentar puxar a discussão das sexualidades para que ela não se desarticule do gênero, mas ela, evidentemente, abrange muito mais outros temas. E cá, do meu lado, que é a discussão de gênero é muito mais do que a discussão das sexualidades, né? Então, me preocupa essa identificação. E essa acho que não é uma identificação que ocorre à toa, não. Não vou me estender muito, mas basta a gente pensar na força que é a questão das sexualidades, e o Foucault foi o primeiro a nos chamar a atenção sobre isso, ou pelo menos dar um grande destaque para essa questão de que a nossa sociedade ela tende a controlar a sexualidade exatamente falando muito sobre ela. Esse é um tema que nos chama, sobre o qual nós falamos e que tende a ocupar muito espaço. Acho que ele ocupa muito espaço aí também quando a gente fala de gênero. Também decorre da força e da capacidade que os movimentos LGBT tiveram de pautar essas discussões que são fundamentais, que são importantes, o combate à homofobia na escola, inclusive como política pública, né? De um viés presente também nos próprios movimentos feministas, que sempre tiveram muita dificuldade de enxergar as questões de gênero, particularmente na educação escolar. Vocês não vão encontrar na história do movimento feminista brasileiro, e mesmo no plano internacional,
reivindicações claras a respeito da escola, tá? A não ser a inclusão das meninas, que acaba sendo, no caso brasileiro, uma questão que não existe, porque as meninas vão melhor do que os meninos na escola. Elas têm taxas de repetência menores, de evasão menores, uma correlação entre série e idade, né, mais adequada do que os meninos. Mas também, mesmo as pessoas que têm uma preocupação em incorporar homens e mulheres no conceito de gênero, quase sempre se trabalha com uma versão individual do gênero. Gênero é uma característica das pessoas. Então, você passa a fazer uma discussão muito vinculada à construção de identidades. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso ao pensar no segundo elemento, mas ele já está presente aqui. A discussão que se faz em torno das sexualidades, e o plural não é à toa aí, né? Ele está quase sempre muito vinculada a que o gênero faz parte dessa construção de diferentes sexualidades em cada pessoa, né? E eu acho que a discussão de gênero ela vai muito além disso, né? Ela não é só a discussão sobre o processo de construção de como cada pessoa se torna homem ou mulher, né? Eu acho que com isso a gente perde, tratando o gênero apenas assim, a gente perde a possibilidade de usá-lo como uma categoria de análise, como já nos chamava a atenção lá nos anos 90, Joan Scott, num texto clássico, né, se referindo à história, o texto se chama Gênero, uma categoria de análise histórica, e eu acho que nós precisamos pensá-lo como uma categoria de análise sociológica, né, que se refere à forma de organização e de funcionamento da sociedade como um todo, as relações de poder, as relações simbólicas, as relações materiais, que estruturam toda a vida social. Vejam que eu já estou no campo da sociologia, né? Então, eu acho que o gênero é uma categoria potente, para mim, quando está embebido de algumas dos princípios que nos orientam no campo da sociologia. Uma paradinha para pensar no outro elemento, né? O campo de estudos de gênero, particularmente na área de educação no Brasil, ele muitas vezes é identificado também com os estudos culturais, tá? Isso não é um fenômeno exclusivo nosso, nem da educação, nem do Brasil. Se você chega numa livraria internacional, quase sempre você não encontra mais a prateleira de estudos de gênero, você só encontra a prateleira de estudos culturais, e ali dentro tem os estudos feministas, né? Então, esse é um movimento internacional de um certo... A palavra desvio é muito negativa, mas é uma curva, né, que o movimento dos estudos de gênero faz em direção a essa gama grande. Tem várias abordagens dos estudos culturais, não dá para simplificar. Você vai encontrar aí os estudos pós-coloniais, os estudos pós-críticos, pós-estruturalistas, pós-várias coisas, pós-feministas, né, que, de certa forma, abrangem um campo que hoje... está muito identificado com os estudos de gênero. E, na verdade, o conceito de gênero e os estudos de gênero me parece que também não estão só neste campo. Eles dizem respeito a mais do que isso, né? Particularmente no nosso campo da educação, fechando aqui, né, a versão que eu vejo na maior parte dos trabalhos que lançam mão dessas categorias dos estudos culturais é uma versão quase sempre meio simplificada, me parece, porque ela tende a separar cultura, valores, símbolo, linguagem, cada corrente vai usar, né, o termo que considera mais apropriado, de algo que eles nem, em geral, esses estudos nem mencionam, e que eu chamaria de experiências ou de relações sociais, de relações materiais, da vida material, né, da vida prática, como se essas coisas existissem em esferas separadas da sociedade, né? Quando o gênero é assim compreendido, como parte de um estudo cultural que diz respeito a essa cultura referida só a símbolos e valores, o gênero é entendido, então, como um estudo cultural, né? Um estudo, e aí não estou falando da teoria dos estudos culturais, mas como algo que só diz respeito a esse campo da mudança de valores, da mudança de referências culturais, como se ele nada tivesse a ver com as estruturas da sociedade, né? Isso remete, na nossa área, à construção de uma série de estudos sobre o que eles próprios chamam de artefatos culturais,
que são muito interessantes, são estudos sobre questões importantes da nossa sociedade, que têm um papel de socialização, de formação, né, das identidades muito importante, como a mídia, as diferentes formas de mídia, televisão, revistas, literatura, cinema, videogames, tudo que circula na internet, né, propagandas. Então, são estudos sobre essas formas de difusão de ideias, de símbolos, como eles serviriam, né, na construção, na reprodução de certas identidades de gênero, certas masculinidades, certas feminilidades. O que eu acho que acontece com esses estudos, por um lado, é que eles também acabam extremamente referidos a essa questão da construção de identidades individuais. Então, eles vão a esses artefatos culturais, mantendo o termo que eles utilizam, para perceber como estão sendo construídas, como as pessoas estão se tornando este tipo de homem ou este tipo de mulher, como estão sendo construídas identidades de gênero. Então, mais uma vez, remetendo a discussão à identidade. Em segundo lugar, particularmente para o campo da educação, o que acontece? É muito comum a gente ouvir, ao discutir com quem está formando professores, ao discutir nas escolas, ao formatar um evento, um seminário, muito legal, essas discussões são muito importantes, são muito interessantes. Depois que a gente resolver a questão da indisciplina, de como nós vamos democratizar o acesso ao conhecimento, que a gente tiver conseguido debater aqui o nosso currículo, nós vamos fazer uma atividade para debater essas questões, né, quase são divertidas, porque, né, você vai mostrar a mídia, vai mostrar a propaganda, os brinquedos, são temas interessantes, né? Eu costumo brincar que é a cereja do bolo, né? Depois que o bolo estiver feito, a gente põe a cerejinha. Então, o gênero acaba ficando muito distante daquelas questões que estão realmente nos pegando, que são a pauta central da discussão educacional, seja na discussão da política educacional em Brasília, seja na porta da sala de aula dentro da escola, né? E a minha agenda de pesquisas nesses últimos, né, 30 anos, nestes últimos anos, buscou exatamente, na minha modesta potência, né, enfrentar estes temas, porque eu não acredito até hoje como é que nós podemos discutir a questão da indisciplina na sala de aula sem levar em conta o papel que a discussão de disciplina e indisciplina tem na construção das masculinidades. Não é só dizer que a maior parte das crianças consideradas indisciplinadas pela escola, dos jovens mais ainda, são meninos e são rapazes. Não estou dizendo que não existem meninas consideradas indisciplinadas, né? A grande maioria são meninos e são rapazes. Eu estou querendo principalmente ressaltar que este lugar de indisciplinado e essa indisciplina que é pensada pela escola, ela faz parte de uma determinada construção de masculinidades que está presente tanto na escola como na construção individual de identidades desses rapazes. Eu não entendo como é que a gente pode fazer uma discussão sobre como democratizar o acesso ao conhecimento na nossa escola sem prestar atenção nesse dado que eu já mencionei, que as meninas vão melhor na escola que os meninos. Tem algum problema acontecendo por aí. Ele é estatisticamente minoritário frente às desigualdades de classe e às desigualdades raciais? Mas ele marca, né, uma hierarquia clara, tomando qualquer indicador que eu possa considerar mais adequado de desempenho escolar, seja adequação séria-idade, seja as taxas de abandono, de reprovação, seja o acesso aos níveis, né, médio e superior de ensino, entre meninas brancas, meninas negras, meninos brancos e meninos negros. Quase sempre, né, a hierarquia, se a gente consegue, nem todos os dados são passíveis de se distinguir por esses dois valores, nos mostram que é preciso prestar atenção nesta, no caso das tabelas, variável, né, nessa construção. O que é que, do mesmo jeito que a indisciplina que está sendo construída tem a ver com umas certas masculinidades, o que esse desempenho escolar considerado satisfatório pela escola
tem a ver com certas feminilidades. O que está se construindo junto às meninas que tem feito essa possibilidade de uma trajetória dentro do sistema escolar menos tumultuada, menos interrompida, mais linear, nesse sentido, mais satisfatório. Ainda no campo da educação, um terceiro tema que me parece impossível pensar sem levar em conta as questões de gênero. Como é que nós podemos formar professores? Falando professores, nós somos 81% mulheres, somos 97% da educação infantil, mulheres, mas somos 64% só no ensino médio. Só essa hierarquia da educação infantil para o ensino médio já quer dizer muita coisa, né? Então, eu acho que quando a gente está falando, e vocês vêm falando disso o dia todo, pelo que eu pude perceber, sobre profissionalismo, sobre valorização da docência, sobre a imagem que a sociedade tem da docência, como é que a gente pode discutir isso de forma desassociada das feminilidades? O quanto a docência está associada ao que essa sociedade entende que é uma feminilidade adequada, que é sempre menos valorizada do que as masculinidades. Se eu coloco um valor que está associado à feminilidade, por exemplo, o cuidado, né? E a educação infantil está altamente associada ao cuidado da mulher com a criança, né? Frente à racionalidade, e o trabalho no ensino médio, mais ainda no ensino superior, está muito mais associado ao conhecimento de uma determinada disciplina e à racionalidade, né? Vejam que estou falando de uma masculinidade e de uma feminilidade. O que é mais valorizado, o que é mais bem pago, o que eu gostaria mais que, né, o meu filho seguisse como carreira? Ser professor de educação infantil ou ser professor no ensino superior? Então, essa desvalorização social que a gente comentava, que esse desprestígio da docência, me parece que ele não pode ser pensado só do ponto de vista econômico, mas ele tem que ser pensado intensamente também, e até na história da construção da carreira docente, do ponto de vista das relações de gênero e do que significa estar associado com a feminilidade, não só com as mulheres, né, com a feminilidade. Um homem que trabalha na educação infantil, ele está fortemente associado com a feminilidade. Muitas vezes se questiona até a sua orientação sexual por causa disso, porque ele não pode ser homem se ele está na educação infantil, porque ele não é macho, né? Então, é disso que eu estou falando, não é do gênero individual, se é um homem ou se é uma mulher, mas é do quanto o trabalho de professor não é de professor, é um trabalho de professora, é um trabalho associado com o gênero feminino. E vejam que só é possível fazer essas perguntas. Como é que está meu tempo? Tá. Só é possível fazer essas perguntas, e eu vou ser muito breve com o aspecto mais dos conceitos, deixar isso para vocês pensarem, levarem para casa depois, porque eu estou trabalhando no campo da sociologia. É a sociologia que me potencializa trabalhar com a tensão entre identidade individual e estrutura social. A sociologia acumula essa discussão há décadas. Por que eu vou jogar isso fora e começar a discutir identidade do nada? Muito importante eu aprender com a sociologia e com a sociologia da educação, que tem a socialização no seu cerne. E o que é a socialização, se não essa dinâmica tensa e complexa entre o indivíduo e o social, né? Isso tem que ser levado para o conceito de gênero. Ele não pode ser nem só do indivíduo, nem só da sociedade. Ele está nesse lugar tenso, que é o indivíduo construído pelo social, que também é construído por cada indivíduo, que é transformado, que não é fixo, né? Que coloca, portanto, essa complexidade na nossa mão. Mas essa bobagem de separar, eu vou arriscar falar uma palavra tão pesada, né? De separar linguagem e experiência, a sociologia vem lidando, né? E vocês falaram bastante de Bourdieu aqui, são muito mais entendidos nele do que eu, mas o que eu leio do Bourdieu, eu vejo o quanto ele é mestre em nos dizer que o que é símbolo só o é porque sustenta uma determinada relação material, não é um termo dele, é meu, uma experiência também não é um termo dele, mas uma relação de poder que também só se sustenta porque tem aquela relação simbólica. Essas coisas são absolutamente inseparáveis, e é nesse terreno tenso, né, do que é simbólico, sim, mas que sustenta privilégios, que sustenta relações de poder, que o gênero está instalado, a meu ver, e é essa sua visão rica. E, finalmente,
algo que tem sido até bastante discutido na discussão internacional sobre gênero, a meu ver, às vezes, como se estivesse inventando a roda. Discussão internacional, não é nem só no Brasil, não. No campo do gênero, se tomou o nome de uma discussão sobre interseccionalidades, que é o seguinte: o gênero não pode ser pensado sozinho, ele tem que ser articulado com as desigualdades de classe, as desigualdades raciais, de orientação sexual, vamos acrescentar de idade, de religião, aquilo que for mais importante no seu contexto. Ora, a sociologia vem nos trazendo possibilidades de pensar a complexidade do social nessas múltiplas determinações através de vários aportes e abordagens extremamente ricas. Ela sempre nos cobra que não pensemos só num tipo de desigualdade. Essa desigualdade está sempre assentada, né, modificada, interferida, multiplicada, ou simplesmente muda de lugar, né, por várias outras desigualdades. É muito diferente eu ser mulher branca, né, professora universitária, de eu ser mulher branca empregada doméstica. Então, e cada uma dessas interferências vai trazendo, né, multiplicações e mudanças, que eu acho que a sociologia também nos arma melhor. Não estou dizendo que traz soluções, não, mas nos arma melhor para olhar essa complexidade, essa tensão, né, e trazê-la para esse campo que é o que nos interessa, né, do cotidiano da escola e da formação de professores. Então, o que eu queria trazer de reflexão para vocês é isso. Eu acho que o lugar que melhor me armou ao longo desse esforço de pesquisa para tentar entender, eu vou dizer para vocês viram, a minha formação não é em sociologia, é em história, né? A certa altura da minha trajetória, eu descobri que eu estava fazendo sociologia da educação e fui procurar o GT de educação da Amped, e dali não mais saí, né? Porque eu percebi que eu estava fazendo sociologia e que a sociologia tinha ferramentas muito importantes para eu pensar de uma maneira que me potencializava a responder as perguntas que eu estava vendo ali na minha frente na escola, de maneira mais complexa, mais tensa, mais produtiva de novas questões, e foram daí que as minhas questões vêm surgindo, é nesse contexto que eu tenho buscado formar os meus alunos e as minhas alunas lá na USP. Obrigada. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer imensamente aos organizadores desse evento, né, o convite para que eu possa vir aqui partilhar com vocês, né, um pouco da minha trajetória profissional, né, que combina, ao mesmo tempo, aquela professora primária normalista, que começa trabalhando séries iniciais e trabalha durante longo tempo com alfabetização, escola normal, supervisão, ao mesmo tempo um período concomitante com o trabalho aqui na universidade. Então, por esse vínculo com a educação básica, né, durante muitos anos, né, eu chego na universidade e tenho procurado, na minha trajetória, ao mesmo tempo que a gente faz pesquisas, mas também interfere na educação básica através da formação continuada, não somente através da formação inicial, mas também através da formação continuada dos professores, que, apesar disso exigir um esforço muito grande de nossa parte, é muito difícil para mim e talvez impossível desvincular o meu trabalho na universidade dessa formação, a despeito de o reconhecimento a gente tem na universidade, mas, de modo geral, né, esse trabalho da universidade junto à educação básica não recebe a valorização que realmente deveria tê-lo, e essa desarticulação realmente ela compromete, né, como diz o Saviani, a educação brasileira como um sistema nacional de ensino, né, porque há uma desvinculação forte entre aquilo que a universidade produz e aquilo que é disseminado junto à educação básica, né? Quando a Marília fala, por exemplo, né, como você vai dissociar a indisciplina da questão de gênero, mas
a universidade não dissemina esse conhecimento junto a esse professor que recusa trabalhar a questão de gênero e está lá preocupado com a disciplina e, de repente, está vinculado. Então, me preocupa essa questão. Então, dessa trajetória que, ao mesmo tempo, a tentativa de fazer pesquisa sobre relações raciais, envolvendo a questão de currículo, didática, né? Eu também fazemos também, através do PENESB, esse trabalho de articulação com a educação básica, com os profissionais da educação básica. A questão racial na formação de professores, então, tem sido algo que permanece, né, no nosso trabalho. A formação de professores para uma atuação satisfatória com a diversidade racial brasileira, né, eu vejo assim, tem múltiplas dimensões. E, pela minha característica assim, muito dispersiva, para mim, isso se projeta no meu trabalho. É muito difícil me situar, por exemplo, somente numa área ou subárea de conhecimento. Porque, de repente, em contato com a realidade, a gente se dá conta de uma questão no âmbito da antropologia, da história, que a gente preza muito, da sociologia, da psicologia social. Então, até que ponto a discriminação racial interfere no psiquismo dos sujeitos? Como é que essa criança negra se vê? O que foi construído no imaginário dessa criança sobre a questão racial? Então, há uma preocupação assim, muito grande, uma dispersão bastante grande de minha parte, né, nesse sentido. Mas, referindo-se, né, eu recorro, em geral, tenho recorrido a vários autores, mas me agrada muito recorrer ao Renato Ortiz, quando ele fala sobre a diversidade cultural, que, a meu ver, né, tem limitações quando se fala em diversidade cultural, quando se trata das relações raciais, né? Renato Ortiz faz referência ao par diferença e integração. E ele vai apontar, vamos dizer assim, a antropologia e a história para auxiliar o pensamento sobre o que ele denomina diversidade cultural. E ele fala que a antropologia, surgindo no final do século XIX, dá ênfase à diferença, né? A distinção entre os povos primitivos, o que os antropólogos não raro estendem para os estudos nas sociedades industrializadas. Mas, inicialmente, a antropologia investida nas sociedades, ela investiga as sociedades distintas no tempo e no espaço, buscando compreender a unicidade de cada grupo cultural. A antropologia dá destaque à diferença, que é importante para nós. Mas essa diferença, nós que estudamos as relações raciais, mas essa diferença, a priori, ela não constitui um problema social, a diferença em si mesma. Quando o Renato Ortiz fala sobre a história, né, esse mesmo autor trata dos povos em sua multiplicidade e interpenetração, enfatizando a integração, avançando para além das diferenças. Esta área de conhecimentos destaca o contato entre os povos, o movimento integrador, o qual não anula as diferenças entre esses povos em sua distinção. O binômio diferença-integração coexiste, não sendo, portanto, excludentes, mantendo um aparente antagonismo, né? A questão da diferença e da integração. A história vai tratar desse movimento integrador que é, segundo Renato Ortiz, caracterizado pela somatória dos encontros e desventuras das culturas nacionais diversificadas. Bem, vamos dizer, atentando para as limitações da expressão diversidade cultural, eu costumo chamar a atenção para a questão dos problemas raciais que não se restringem à diversidade cultural, mas quando nem sempre um sujeito é discriminado por
sua diversidade cultural, mas a gente percebe que a discriminação racial se dá com muita frequência a partir das diferenças fenotípicas. Então, o sujeito é diferente, e nós podemos dizer, né, no âmbito do social, as diferenças raciais em si, as características físicas dos sujeitos. Eles podem pertencer ao mesmo grupo cultural, mas acontece que são fenotipicamente diferentes e, portanto, eles sofrem discriminação. Portanto, eu prefiro dizer diversidade ao invés de diversidade cultural, embora eu reconheça as contribuições muito grandes desse autor e de outros, né, que tratam, durante todo o tempo, a questão da diversidade como diversidade cultural, simplesmente. É claro que a discriminação racial se dá no âmbito da sociedade, da cultura, mas acontece que a origem dela não é a cultura, mas são diferenças dadas, diferenças biológicas, as quais recebem o significado social, que no caso dos negros e indígenas, asiáticos também, recebem um significado social negativo. E, portanto, isso não é considerado quando eu penso apenas numa discriminação racial que acontece a partir das diferenças culturais, como é o caso, por exemplo, né, das práticas religiosas de matriz africana. Sim, então o sujeito é discriminado porque ele tem uma prática religiosa de matriz africana, independente, né, Eduardo, de ser negro ou não, né? Esse aspecto cultural que faz com que ele seja excluído. Então, nessa integração, o que acontece? Acontece a hierarquização dos povos, a subalternidade de uns em relação à subalternidade a outros. Há uma posição privilegiada, há um significado social positivo dado a outros, aos brancos. E o que acontece a partir dessa hierarquia é que ocorrem as desigualdades raciais. E então, aí, nesse campo, a sociologia tem dado grandes contribuições para nós, pesquisadores, porque ela vai trazer para nós as desigualdades raciais constatadas no âmbito da sociedade. E tanto para a realização de pesquisas, outras pesquisas, quanto para a sociedade civil representada pelo movimento social negro, são justamente essas desigualdades raciais constatadas que a sociologia nos apresenta, que dão sustentação às políticas, às reivindicações de políticas públicas para a promoção da igualdade racial. E então nós temos várias conquistas que nós estamos vivenciando hoje, principalmente a partir da segunda metade do século passado, né, nós já podemos dizer assim, e no início, né, da primeira década do século XXI. Então, são realmente as pesquisas realizadas no âmbito da sociologia que permitiram, né, que se constatasse essas desigualdades a partir dessa hierarquização dos povos e que, então, se propusesse políticas para a promoção da igualdade racial. Quer dizer, essas desventuras, né, que o Renato Ortiz fala, são, para mim, as desigualdades sociais criadas a partir da integração dos povos, essa hierarquia que foi inventada socialmente entre negros e não, entre brancos e não brancos, porque os indígenas e os asiáticos estão também incluídos além dos negros, né? Eu, então, tomo como ponto de partida, de discussão, a expressão culturas nacionais diversificadas, né, e a palavra desventuras, como eu falei.
O movimento integrador não se restringe a provocar a presença de culturas nacionais diversificadas, mas também de características fenotípicas diversificadas. Ambas vão ao mesmo tempo que enriquecem a convivência em sua multiplicidade, provocam desencontros, desventuras, que consistem na hierarquização das diferenças, que, consequentemente, provocam as desigualdades tratadas particularmente, como eu disse, pela sociologia, no caso particular da minha fala, as desigualdades raciais, que, projetadas no setor educação, exigem uma formação de profissionais da educação que tem o propósito de eliminar a hierarquia racial provocada pelo movimento integrador por meio de uma ação pedagógica transformadora. A formação de professores, né, para a educação das relações raciais, ela tem implicações, né, com fatores de caráter universal e de caráter particular. Outro aspecto, né, que eu quero levantar. Então, nós precisamos de uma formação de professores para lidar com essa diversidade racial brasileira. E essa formação, ela tem aspectos particulares sobre a questão racial, que historicamente é negada a todos os brasileiros. Só recentemente se inclui tais estudos nos currículos da educação básica e da superior, muito mais timidamente. Então, mas nós precisamos, para essa formação, de alguns aspectos também de caráter universal, se podemos assim dizer, na formação de professores. Porque nós encontramos, por exemplo, no trabalho que nós realizamos na formação continuada, problemas em relação, principalmente, à autonomia profissional. O professor, na sua formação inicial, ele precisa, né, ter uma formação que lhe garanta a ousadia de ser autor do seu próprio projeto de trabalho. E isso tem sido relegado pela formação de professores em nível superior. O meu colega Paulo, eu não ouvi, mas ouvi pelos comentários, já falou sobre a ausência da didática na formação inicial dos profissionais da educação. A ausência do planejamento pedagógico. O profissional da educação precisa saber planejar, porque, caso contrário, ele vai improvisar. Ele se torna um mero técnico que vai, vamos dizer assim, tentar praticar aquilo que outros planejaram. Então, ele vai relegar esse direito que é dele, de ser autor do seu próprio projeto de trabalho. Hoje deve ser permeado pelo trabalho coletivo, mas a autoria tem que ser dele. Não raro a gente ouve professores, olha, eu não posso incluir essa questão porque eu tenho que dar o programa. Mas quem tem que ser autor do programa? Quem tem que decidir sobre o que ensinar? Quem deve selecionar, no âmbito da cultura, aqueles conhecimentos que devem orientar a formação dos meus educandos? Eu devo discutir isso coletivamente com os meus colegas, mas a última palavra tem que ser do docente. Isso, infelizmente, não tem ocorrido. Então, essa ausência dos estudos sobre currículo e, principalmente, da didática, que vai orientar a ação docente, compromete a formação do profissional para lidar com a diversidade racial. Então, os cursos que nós promovemos não têm uma carga horária suficiente. Nós não podemos, temos que retornar a todo tempo, principalmente a esse aspecto, a questão da autonomia profissional, né? Esse é um a priori para o qual nós precisamos atentar na formação inicial. Outra questão é
o domínio de determinados conteúdos, né? Nós temos as teorias pedagógicas e de currículo que, vejam bem, ao longo do tempo, elas evoluíram e chegamos às teorias pedagógicas e de currículo contemporâneas que respaldam, né, uma educação para a diversidade e, particularmente, uma educação para a diversidade racial. A educação, por exemplo, tradicional, ela realmente não privilegia essa questão, porque, segundo o Georges Snijders, é uma teoria pedagógica que ela prepara para a vida de costas para a vida. Ela não privilegia, né, o sujeito, o social, a questão social, as vivências do sujeito na educação. Não há preocupação de dar uma explicação, de trazer conhecimentos que expliquem a condição do sujeito no mundo, do sujeito educando. Os conteúdos na escola tradicional são conteúdos para quaisquer sujeitos em todos os tempos e lugares. Eles são conteúdos sem vida, os modelos sem vida. A gente tem a escola nova que avança um pouco, mas acontece, as teorias, né, da escola nova que avançam um pouco, estabelecendo a relação entre educação e sociedade, mas acontece que elas ainda não apontam para a transformação social. Não raro, no material sobre a escola nova, você vê as palavras adaptação, né, e não a preparação de um sujeito para a transformação social. Então, migrando para as pedagogias progressistas, que são contemporâneas, a gente tem, então, uma abertura inicialmente para o estudo da relação entre raça e classe e, posteriormente, se abre para o estudo da diversidade racial, da questão de raça, gênero, geração, etnicidade e tudo mais. Então, são essas pedagogias, né, que, a partir, por exemplo, a obra de Georges Snijders data de 1970. Então, ela é muito anterior aos aspectos legais que respaldam, né, o trabalho com a diversidade racial hoje. Nós, no PENESB, nós iniciamos os nossos trabalhos em 1995, incluindo a questão racial na pesquisa, a questão negro e educação na pesquisa, no ensino e nas atividades de extensão. E, então, o que dava respaldo ao nosso trabalho? Era justamente toda uma produção acadêmica sobre as teorias pedagógicas progressistas, o papel da universidade, que, ao longo da história, a gente sabe que a universidade ela cumpriu diferentes papéis, mas, no Brasil, na segunda metade do século, né, em plena ditadura, ela já privilegia a pesquisa, o ensino e a extensão, e nós, então, lançamos mão das teorias, das funções da universidade e mais das teorias pedagógicas de caráter progressistas para propor, no interior da universidade, esse trabalho com pesquisa, ensino e extensão sobre o negro. E, quando, então, nós temos a vigência da Lei 10.639, mas esses conteúdos, esse conhecimento acadêmico, que já está disponível na segunda metade do século XX, pelo menos, me preocupa muito isso, que está relacionado com a relação da universidade com a sociedade. Esses conhecimentos eles não causam nenhum impacto na educação básica. Então, se verificava a completa desvinculação da universidade com a educação básica. Esses conhecimentos estão disponíveis já há muito tempo. E, no início do século, quando se tem 2003, a Lei 10.639, então, essa lei causa impacto. É preciso pensar a relação
da universidade com a sociedade? Até que ponto a nossa produção está se tornando, né, como diz a Marilena Chauí, está tomando a forma de coisa pública? Ou nós estamos no monólogo discutindo para nós mesmos, nos nossos eventos, né, particulares científicos, mas como é que fica a disseminação desses conhecimentos para o público em geral que sustenta a universidade pública e que tem uma produção, né, de cerca de 90% da produção científica brasileira? Essa é uma preocupação forte que eu quero dividir aqui com vocês, certo? Então, é muito desconfortável para nós que trabalhamos a questão racial sabermos que nós já tínhamos, antes da legislação vigente, o respaldo de uma produção acadêmica para fazer o trabalho que a Lei 10.639 obriga, e então ela causa um impacto muito grande na sociedade. Um desconforto, a mobilização, né? As políticas também de ação afirmativa no ensino superior, que são outras questões, a legislação causa impacto. Então, como fazê-lo, né? Sobre a questão racial e formação... Meu tempo está acabando, né? Não? Mais 10 minutos. Então, eu queria apresentar... Então, quando surge no PENESB, né, nós já éramos crescidinhos, 1995 para 2003, já tínhamos 8 anos. E surge a questão da Lei 10.639 como conquista do movimento negro a partir da constatação das desigualdades raciais, né, que a sociologia largamente já nos apresentava, né, já há algum tempo. E aí nós temos, né, a legislação que altera a Lei de Diretrizes e Bases, e, a partir da legislação, nós temos as diretrizes curriculares, o parecer do Conselho número 1 e a resolução também número 1 de 2004. Pode projetar. Então, essa resolução de 2004, ela vai determinar, né, resolução número 1 de 2004, no artigo 1º, parágrafo 1º, as instituições de ensino superior incluirão nos conteúdos de disciplinas e atividades curriculares dos cursos que ministram a educação das relações étnico-raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes, nos termos explicitados no parecer do Conselho Nacional de Educação 03/2004, que são as diretrizes curriculares. Então, há uma determinação legal que tem mobilizado, me parece, muito mais a educação básica do que o ensino superior. Quando nós fazemos uma pesquisa, eu e a Márcia Peçanha, sobre a questão racial nos cursos de graduação da UF, a gente encontra minimamente. Mas seria a incorporação em todos os cursos que a universidade ministra. E então, só nós temos a obrigatória... Aqui nós encontramos o curso de pedagogia, né, no qual nós trabalhamos e conquistamos uma disciplina obrigatória. E vários professores, inclusive Austana e outros professores, naturalmente incorporam nas suas disciplinas essa discussão. A Graça, que está aqui presente, o Paulo, a Leia aqui, realmente eu, recém-chegada do doutorado, né? E a Leia me convida, não sei se ela lembra, foi a primeira professora que me convidou para ir à turma dela apresentar minha tese. Certo? Então, nós temos alguns professores que, reconhecendo, né, essa necessidade realmente de formar profissionais para atuar num país com a presença negra de mais de 50%, maioria, com essa diversidade racial, trabalham a questão. Vários professores que a gente não deu conta de fazer o levantamento como um todo. Então, o curso de pedagogia tem uma proposta, né, e vários professores estão trabalhando a questão. O curso de História, mais recentemente, ele tem História da África, obrigatória tanto para os bacharéis quanto para os licenciandos no terceiro período, e várias outras disciplinas, né, que
incorporam os estudos sobre o negro, além do LABOI, que é um laboratório que estuda memória e história e tem uma densa produção, uma grande produção sobre a questão negra. E alguns profissionais em outros cursos, como, por exemplo, no curso de História, no curso de Enfermagem, nós temos o professor José Luiz Antunes, que trabalha com didática e incorpora o negro, a saúde da população negra como uma discussão para a formação dos enfermeiros. Mas, no mais, a maior parte dos cursos, realmente, na universidade, estão indiferentes à questão e não há nenhuma medida no sentido de exigir que esse conteúdo seja incorporado nos cursos de graduação. Quer dizer, existe a resolução, mas isso, de fato, não acontece. Eu queria falar rapidamente também sobre o nosso trabalho de formação continuada, que data também da criação do PENESB, né? Que o ano que vem já vai fazer 20 anos, né? Sabe? É rápido. Outro dia mesmo que a gente estava aqui inaugurando o PENESB, né? E nós temos, então, cursos de formação continuada desde a nossa inauguração. Então, a gente, como eu disse, nós nos antecipamos à Lei 10.639 e, quando a lei chegou apenas, nós demos continuidade àquilo que a gente já vinha fazendo, né? Porque nós já tínhamos sustentação científica para fazer esse trabalho, né? E, então, nós temos aí os cursos de formação continuada, que são de extensão e de pós-graduação lato sensu. Nós temos aí os objetivos, né? Uma grade curricular, objetivos, formar quadros de profissionais da educação com a necessária competência intelectual e comprometimento político para reduzir a discriminação racial no sistema de ensino e no contexto social mais amplo. Aqui, competência intelectual e comprometimento político é de Guiomar de Mello nos bons tempos, né? Que a gente acha que é importante essa expressão. Oferecer a profissionais da educação em exercício na escola básica e aos licenciandos oportunidade de adquirir conhecimentos específicos sobre a história e cultura afro-brasileira e africana e sobre as teorias e práticas pedagógicas que fundamentam uma educação antirracista. Compreender e interferir na situação da população negra no sistema de ensino por meio da ressignificação da sua prática pedagógica com vistas à equidade racial. Possibilitar a extensão de uma ação pedagógica transformadora a situações em que fatores não raciais são também determinantes de outros tipos de discriminação. Então, nós trabalhamos a questão negra por escolha, claro, por opção, mas é preciso formar profissionais com abertura para atentar para as questões relativas a gênero, né? E a outros aspectos, né, que estão conduzindo os grupos a serem rechaçados no âmbito da sociedade e da educação. É preciso formar esse profissional com essa abertura e nós temos tido sucesso em relação a isso. Nós temos, então, pode passar, um quadro curricular, um conjunto de disciplinas, né? E conjugamos a formação a nível de extensão, que inclui licenciandos, e também completando a formação com o curso de pós. Então, nós temos História da África 1, Teoria Social e Relações Raciais 1, temos o Negro na História do Brasil 1, e temos também o Negro na Literatura, Educação e Religiões de Matriz Africana, e Raça, Currículo e Praxis Pedagógica. Entre outras questões, nós privilegiamos a questão o domínio de conhecimentos específicos de cada área de conhecimento, isso é importante. Ele não pode ensinar História da África ou trabalhar com a literatura sobre o negro se ele não tem esse conhecimento, né? A questão formação pedagógica e a questão dos valores, que tem sido assim, um pouco nós não temos dado tanta ênfase à formação em valores,
é porque não tivemos fôlego até o momento e nós centramos mais densamente na parte de conhecimento, conteúdo, conhecimentos em cada área e mais a formação pedagógica através da disciplina Raça, Currículo e Praxis Pedagógica, através da qual a gente tenta consolidar a relação teoria-prática. Por quê? No início dos nossos trabalhos, a Maria Lúcia Miller, que está ali, esqueci de falar dela, né? que iniciou os trabalhos conosco, e nós fazíamos o seguinte, nos cursos, os alunos faziam trabalhos finais sobre os temas que eles escolhiam. E nós íamos depois averiguar quais as transformações nas suas práticas em sala de aula e verificávamos que, não raro, isso não ocorria de maneira satisfatória, mas ficava no âmbito de determinadas observações, no ocasional, e não uma prática pedagógica sistematizada, planejada. Nós passamos, então, a exigir como trabalho final, tanto nos cursos de extensão, quanto nos cursos de pós-graduação lato sensu, a elaboração de um plano de trabalho para incorporando a questão racial. Nos cursos de extensão, é apenas uma atividade que, em geral, os profissionais executam e depois fazem o relatório desse trabalho. Nos cursos de pós-lato sensu, o profissional tem que fazer um plano de curso para um ano, incluindo nesse plano de curso os estudos sobre a questão racial. O que você vai privilegiar? Em geral, os professores de 1ª a 4ª série incluem a literatura. Professores de história têm incluído vários outros assuntos e com muito sucesso. Então, nos cursos de pós-graduação, eles elaboram esse planejamento para um ano e um professor orientador acompanha a execução desse planejamento durante um semestre. E ele, então, vai fazer um relatório desse trabalho que nós consideramos como pesquisação, com base no trabalho Pesquisação de René Barbier, e vai trazer para nós, porque o René Barbier ele não admite pesquisa no âmbito das ciências humanas, principalmente, que não seja a partir de um projeto de transformação. Então, nós consideramos esse planejamento como projeto de transformação, porque ninguém pode transformar improvisando, né? Ou sendo mero executor de um trabalho que outros elaboraram, planejaram. Então, nós temos o trabalho de preparar esse profissional para adquirir a competência de elaborar o seu próprio trabalho, e depois ele tem um acompanhamento de um professor durante esse semestre. E nós consideramos que é um tipo de pesquisação através da qual, a partir de um projeto de transformação, ele vai averiguar quais os saberes que emergem dessa prática. Concluir, tá? E nós temos tido assim, bastante sucesso nesse trabalho. Alguns aspectos alcançados, por exemplo, alguns avanços. A partir dessa prática transformadora, nós constatamos que existe uma dificuldade do profissional, num curso de agora 420 horas, de ter o domínio de determinados conteúdos para fazer atrelar teoria e empiria. Então, em geral, predomina a empiria. Quando, por exemplo, na prática pedagógica, a gente verifica que ele faz uma prática pedagógica e as crianças migram da autodeclaração de marca para a autodeclaração de origem, né? E então, como é que ele explica isso se ele não teve tempo de estudar o Horaci Nogueira, em tanto preto quanto branco, que mostra a autodeclaração, a marca e o preconceito de marca e de origem? Então, o orientador vai ajudar, mas, de repente, exigia mais tempo de leituras, né, que foram negadas, né?
Outra questão também é essa questão, os alunos assumem o comprometimento de não discriminar os diferentes. Nós constatamos isso em práticas dessa natureza, né? E a limitação é essa, a dificuldade realmente de estabelecer a relação teoria e empiria de parte dos professores. Então, são essas as considerações que eu trago aqui para partilhar com vocês, né, sobre o trabalho que a gente vem procurando realizar. Obrigada. Eu vou fazer uma pergunta só bem pontual e que serve para os dois casos, que é pensar a questão das desigualdades ou das discriminações mais sutis, né? Particularmente no caso do gênero, como você mesmo descreveu, a gente está vivendo um momento peculiar em que as mulheres conseguiram realmente o acesso ao sistema de ensino, não apenas em termos da presença, mas do desempenho, etc. E você mesmo fala, será que está tudo resolvido, então, né? Quer dizer, eu tenho minhas dúvidas. Por exemplo, uma questão que me interessa muito é a questão da escolha dos cursos superiores, onde eu acho que essa questão ainda continua bastante definidora dos percursos escolares, etc. Então, eu acho que, sobretudo, a questão da aspiração, do projeto de vida, ainda continua muito marcado pela questão de gênero. Acho que no caso da questão racial, a gente ainda está longe de ter resolvido a questão do acesso, do fim da... e como já se foi, em alguma medida já se alcançou na questão de gênero, mas mesmo assim teve-se recentemente uma expansão acentuada no acesso ao sistema de ensino, inclusive no sistema de ensino superior, mas me parece que aí também é necessário um olhar mais cuidadoso para ver as diferenças, as desigualdades secundárias, sutis, né, que permanecem mesmo quando o acesso é de alguma forma garantido. Não sei se eu fui claro, mas eu acho que é mais ou menos isso. Olá, boa noite a todas e a todos. Meu nome é Jobé, eu faço pedagogia aqui na UF. Primeiro, gostaria de pontuar que, resgatando um pouco a fala da professora Yolanda sobre essa questão de quando nós vamos sair desse espaço e vamos para o público, né? Vamos atingir, né, quem sustenta, né, de alguma forma a universidade. E aí, eu estou com a turma do pré-vestibular Praxis aqui, né? Boa parte da turma veio, que é um projeto que a gente faz de preparação, né, para o acesso à universidade, para pessoas que precisam, né, que não têm acesso à educação, né, e uma educação de qualidade e tem dificuldades para poder estar nesse espaço, né. Também trazendo um pouco do que foi discutido, né, no espaço anterior sobre o filme da Eulália, né, de acesso e permanência. Então, acho que é para poder trazer um pouco sobre esse debate também. E aí, eu fico muito feliz dessa mesa, e infelizmente eu não peguei o início da fala da Marília, porque na minha formação, e principalmente aqui na UF, eu tenho muito interesse de discutir sobre a questão de gênero, né? E na sua fala eu percebo muito, né, por conta de estar nos espaços discutindo sobre isso, toda vez que a gente vai discutir sobre gênero, sexualidade, para quem está fazendo pesquisa, é sempre uma fala muito angustiante, né, de angústia, porque a gente percebe a ausência de debate sobre isso nos espaços. E isso é uma realidade aqui na formação de professores da UF, inclusive. A minha monografia, eu quero pesquisar sobre isso e eu não tenho ninguém que me oriente, né? Porque, para além da formação para falar sobre o gênero homem e mulher, nós temos coisas novas que estão sendo produzidas, que é o meu interesse, como, por exemplo, discutir uma pedagogia queer, né, que adentre as possibilidades de performance de gênero para além do que é ser homem e do que é ser mulher, né? E não temos ninguém que discuta isso aqui na UF. E aí eu estou para terminar a graduação agora, e assim, eu percebo a necessidade de discutir isso, para além da atuação, como a gente percebe, as escolas, como são extremamente sexistas e excluem essas pessoas, mas para concluir, muitos amigos meus que estão se formando aqui em pedagogia
como eu atuo, como sou militante da causa LGBT e pesquiso minimamente sobre isso, começam a procurar por mim para poder saber, olha, estou tendo um caso desse na minha escola, e aí, o que eu acho que eu devo fazer? Eu falei, não sei, eu não estou na escola ainda, estou me formando, e eu acho que nós deveríamos fazer um movimento de ter um professor que pesquise sobre isso aqui na universidade, né? Para a gente começar a modificar esse cenário. Obrigado.